Paz do Senhor, meus irmãos, hoje começa o nosso Holycast, podcast de conversa sobre como começou o Evangelho. Hoje, para nós, para mim, Marcelo, Juninho, pessoal aqui que são participantes da produção do Holy Mind, é uma data marcante, dia 12 de maio, nosso primeiro podcast. E nada mais, nada menos do que o nosso Pastor Lorival para ser entrevistado. Sou eu. Nosso amigo, nosso companheiro. O homem da canela de fogo. Vai pensando que é assim. Sejam bem-vindos aí. Vamos estar trazendo para vocês aí o Evangelho através das pessoas que começaram aí, né, trazer o Evangelho, trazer o que é viver através do Evangelho. E hoje a gente está com o pastor Lorival aqui, vai contar um pouquinho da sua história aí pra gente, pros ouvintes aí. E vamos lá, conta um pouquinho aí do senhor, pastor. O que é o pouquinho que você quer? Porque desde que eu nasci? Vamos contar aí, vamos passar aí a história, como que foi aí, como que o senhor, da infância, ao que o senhor veio, quando o senhor foi convertido, vai contando a sua... Mas foi normal, como naquela época nós estamos falando de 50 e quase 57 anos atrás, né? Só? Então, a gente, naquela época não tinha muita coisa para... Era aquelas brincadeiras normal de criança, né? A gente não tem tudo que se tem hoje, né? Que é essas sofisticações de tecnologia. Então a gente brincava coisa simples, normal. É muito... Brincadeira mesmo, né? A gente se divertia aqui. Ainda mais aqui onde, na quarta divisão, que não tinha nada. Não tinha nada mesmo, era tudo mato. Era liberdade, né? Liberdade e também não tinha muito com o que se preocupar, né? Mas foi uma infância normal. Depois fomos estudar, depois comecei a trabalhar com 14 anos, com carteira assinada. Nesse tempo podia, né? Nesse tempo podia, né? Hoje não pode mais, hoje é problema. Mais. Nesse tempo tinha os trabalhadores de hoje, né? Exatamente, eu tinha, depois de setembro, outubro, novembro, 70 dias depois, 75 dias depois que eu fiz 14 anos, eu já estava trabalhando com a carteira assinada. E comprou o que aí com o primeiro salarinho, lembra? Vixe, nada. Nem lembro. Naquela época que ficava com o salário era o pai. É pra você ver como mudou, né? Mudou. Então a gente, mas aí depois dos 14, aí parei de trabalhar só. Foi em 2015, né? Quando eu aposentei definitivamente. Aí parei de trabalhar na indústria, né? Sim. Na indústria, mas continuamos fazendo aí E os cursinhos? Veio curso, atrás de curso? Na época sim, né? Naquela época para fazer faculdade era muito difícil. Aqui, um ônibus aqui era a coisa mais terrível do mundo para chegar aqui, né? Então, para fazer faculdade foi só depois. Já eu particularmente, quando estava grande, já estava com uma idade um pouquinho mais avançada, né? Mas dias difíceis. Chegou a colocar sua colinha no pé para poder ir até o ponto para pegar o ônibus, para não pisar no barro? Era assim ainda? Não tinha essa colinha não, era no barro mesmo. No barro, né? Era no barrão mesmo, a gente ia às vezes e depois tinha que chegar, voltava para casa, tinha que lavar para usar no outro dia. É aquela historinha que eu contei na igreja, né, que a gente usava. Vocês não viram isso, né, que é chamado conga, né? Você não sabe o que é isso, né? Conga? Eu acho que eu cheguei a usar do conga. Eu já cheguei. Você ouviu falar, né? Mas usar... O meu tempo era o quichute. Eu usei quichute. Quichute era um sonho da minha vida, mas não concretizei ele até hoje. Eu realizei o sonho. Eu até achava que eu corria mais porque eu usava quichute. Eu amarrava na canela. Eu fui para um lugar chamado, acho que é Ituiutaba, acho que foi com o Otávio. Lá tinha uma loja de um senhor lá que tinha um monte de coisa velha. Aí lá eu achei um quichute, um par de quichute, mas era 42. Aí não serviu. Não serviu, não pude comprar, né? Tá certo, pastor. Então já, né, a gente fez a pergunta da infância do senhor. E agora, o homem
fora do pastorado, o homem, Lourival Tomás. Quem que é o homem Lourival Tomás? Casado com quem? Pai de quem? Vô de quem? O problema é sogro de quem? Sogro de quem? Sogro de quem? Não, eu casei muito cedo, né? Naquela época a gente não tinha como ficar enrolando como fica-se hoje, né? Hoje o pessoal, como diz até, eu estava vendo um programa na televisão e não sei se é um ex-hippie, que ele falou que o pai dele era muito rígido e hoje ele foi muito brando, uma educação diferente, então diz que a molecada de hoje, que é de 35 anos, não sai de casa ainda, né? Nossa, nem fala. Então, eu casei com 19 anos e 3 meses. Casei com a Márcia, né? A Márcia tinha 18, ia fazer 19 depois de 12 dias que nós casamos. Então, praticamente casamos os dois com 19 anos. E isso vai para 38, né? 38 anos já que estamos casados. Disso nasceu a Mariana. Mariana nasceu depois de 5 anos que nós estamos casados. Depois, antes teve uns probleminha, porque a Márcia não podia engravidar na época, tinha muitas dificuldades. Mas enfim, nasceu a Mariana. Falei 89, né? Ela vai brigar comigo, rapaz. Será que ela vai brigar comigo? Vou fazer as contas, falar, puxa, essa menina tem tantos anos já. Então, depois, aí arranjou. Aí veio o genro, né? O contrapeso, que veio o Robert. E agora. Chorou muito para sua filha arrumar um bom esposo? Desde quando a Márcia engravidou. Eu falei, senhor, no que tá vendo, não sei o que tá vindo aí por enquanto, porque naquela época para saber era difícil, né? Quando o senhor casou com a irmã Márcia, o senhor já era convertido? Já? Não. Eu fui me converter nós casamos em dezembro, eu me converti em setembro. Nós casamos em 84, eu me converti em 85, que vai para 37 anos. 37, né? Faz a conta aí, Marcelo. Mais ou menos isso. Então, 37 anos. Eu me converti dia 7 de setembro de 1985. Fazem 37 anos. O senhor, então, quando o senhor nasceu no berço católico, não foi no berço evangélico? Não. Quando eu nasci, os meus pais, na realidade, estavam afastados do evangelho, né? Então o senhor teve o berço mas não posso dizer que nasci num berço evangélico, porque meus pais estavam afastados. A nossa família começou a voltar, vamos dizer assim, pro evangelho, naquela época eu falava igreja de crente, né? Sim. Igreja de crente. Foi mais ou menos nessa época também, foi mais ou menos em 84, 85. Eles foram eu fui o último que realmente fui para a igreja depois deles, né? Porque meus irmãos já estavam. De princípio, quem estava mesmo na igreja naquela época era a irmã Fátima, minha prima. Ela estava no avivamento bíblico. E depois a família veio voltando. E estamos até hoje aqui. São 37 anos de evangelho, né? Uma boa jornada já, né? Uma boa jornada. 37 anos. Me converti, como falei, dia 7 de setembro de 85. Depois de um ano, foi dia 6 de setembro de 86. Foi quando Jesus me batizou com o Espírito Santo. Depois foi um ano buscando. E aí foi num culto normal, pastor? Foi num congresso? Não, foi num culto que eu nem imaginava. Nós tínhamos saído, não lembro para onde, que eu e minha esposa, a gente tinha saído para algum lugar para dar um passeio. Sim. Saímos de manhã, voltamos à tarde, todo mundo cansado. Aí não vamos na igreja não, que eu estou tanto cansado. Eu falei, mas eu vou. Vocês ficam que eu vou. Vocês que eu falo,
seria a minha esposa, né? Como eu morava ali perto do meu sogro, e o restante da família que meu sogro, vamos dizer assim, minha sogra não, minha cunhada, Cristina, e só. Aí eu fui para a igreja naquele dia, num domingo, e não imaginei que nem passava pela minha cabeça aquilo, cansado, só o bagaço. Aí naquele dia, Deus abençoou a igreja, isso foi é importante falar. Eu me converti no Ministério de Santos. Foi dia 7 de setembro no Ministério de Santos. Eu fui também. As pessoas que vão vindo, eles não sabem dos detalhes da inauguração de tudo isso, né? Então eles sabem a data da inauguração, mas alguns detalhes eles não sabem, porque eles não estavam lá. Mas eu fui a primeira alma que aceitou Jesus na igreja. Ela inaugurou numa semana, na outra semana teve o culto, eu fui para o culto e aceitei Jesus. Fui a primeira alma que levantou a mão. Sim. Estava decidido. Foi ali foi onde eu me entreguei para Jesus e, como diz as pessoas, né? Ele me aceitou, né? Sim. E de lá para cá estamos aí, lutando e vencendo sempre, porque não tem como não ter luta, não ter batalha, mas também com Jesus não tem como não vencer, né? Aí o senhor, e né, nesse tempo assim, depois que o senhor teve a conversão, tudo, o senhor começou a participar dos ministérios da igreja, alguma parte assim, chamaram o senhor para o senhor tomar direcionamento de alguma parte? Não, ou o senhor foi... Não. Naquela época, é assim, nós estamos falando, como eu disse, de praticamente 4 décadas atrás, né? Sim. E eu cheguei já casado. Quando eu me converti, já me converti casado. Me converti dia 7 de setembro de 85. Me batizei dia 24 de novembro de 85. Isso nas águas. Nas águas. A gente... eu queria porque queria e fui. Muitas pessoas pensaram que era um fogo de palha. Não é bom não. Eu falei, não, eu quero, eu vou e pronto, acabou. Tinha essa resistência, né, pastor? Que nem no caso, teve pessoas de me ver e falaram assim, mas você é tão novo na igreja, como se a igreja fosse para velho. Não, é porque né? É o seguinte, naquela época, para você, hoje que mudou um pouco isso, né? Antigamente não se tinha pastor novo. Muito novo assim, eles não consagravam, né? Era muito difícil. E a pessoa tinha que ter, como dizer assim, muita bagagem, né? Para poder... Não que não é necessário isso hoje também. Hoje, do meu ponto de vista, se abre... às vezes, pensa assim, pessoas muito novas, que não tem ainda aquela... Só tem a vontade, mas não tem de fato, talvez, uma compreensão do que é o Evangelho. E aí é onde muitos naufragam. Mas eu, quando me converti, me chamaram, rapaz. Tentaram me colocar, por exemplo, no coral. Mas não dá certo, minha voz não encaixa, não sei porquê. Acho que quando teve lá no céu, como é que fala, aquela filha dos dons, a filha da voz, eu não passei, porque, olha, não encaixa, não tinha jeito. Aí eu desisti. Toquei na banda, na época só se falava em banda, mas uma banda muito boa, que era dirigida pelo irmão Lemos. Ele que me ensinou música na época. Toquei sax alto por um tempo, mas depois vamos dizer assim, o chamado para o outro lado da palavra foi mais forte. Sim. Aí eu parei com a música. Isso vai acendendo, né, pastor? Sobre essa questão da palavra. Porque acho que é algo já de Deus que Ele vai colocando na gente que vai te impulsionando naquilo. Ele vai te atraindo para o que Ele quer, né? Não tem jeito, você não tem como escapar. Esse negócio de que você vai escapar, é só olhar para Jonas, né? Você vai ver que você não vai escapar. Sim. Não vai escapar. Até mesmo desse chamado aí hoje, o que seria o chamado de Deus para o senhor?
O que é o chamado de Deus assim, para o senhor hoje? Em que sentido você está falando? A questão do senhor tá falando, tipo, o Jonas, assim, o senhor hoje pro pastoreado, assim, como foi esse chamado, o que seria esse chamado, pro senhor passar, assim, pra gente aqui, a forma, o que... Na realidade, o chamado é o seguinte, existem aqueles que são chamados e aqueles que são empurrados, né, vamos dizer assim, né? Mas o chamado de Deus, ele vai cumprir, não adianta. Ele chama, ele vai te colocar, ele vai fazendo arder no seu coração o desejo de estar, por exemplo, ministrando, pregando a palavra. Ou te levando para um como é que chama? Para música, te levando para missão, tudo isso vai ardendo no seu coração. E você vai... Porque a grande dificuldade, principalmente no começo, é você entender o que Deus quer, porque você é um novo convertido. Sim. E às vezes aquele chamado também o chamado ele não acontece na hora. Ele vai ardendo na sua vida, e você Deus vai te inclinando para isso, e você vai entendendo, e vai te direcionando exatamente nisso, e você vai entendendo. Deus tem um chamado, né? Deus está me chamando para alguma coisa, algo grande. E aí quando você vai percebendo, você vai tendo mais experiências com Deus, você vai entendendo, não, ele de fato, e Deus vai encaminhando as coisas, Deus vai te levando, vamos dizer assim, mais para próximo de pessoas que vão te enxergar e vão te trazer mais para perto para poder te usar, te encaminhar. Seria então o direcionamento, o chamado de Deus, assim, seria o direcionamento mesmo para aquilo que Deus quer usar, então, a gente, né, vamos... Pode-se dizer assim, é uma coisa que Deus faz botar no seu coração. Você vai ser pastor. Não, você vai ser apenas, sei lá, não sei como é que eu vou dizer aqui, vai ser, vamos dizer, um maestro de banda, maestro de orquestra. Então, porque a pessoa não sabe, vamos dizer assim, não tem aquela não vou dizer facilidade, que facilidade é muito simples falar a palavra facilidade, falar em público. Mas quando se trata da palavra de Deus, ela é uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade. É muito grande. Então, agora, por exemplo, você pega o Eduardo da nossa igreja, uma facilidade muito grande de poder, sei lá, mexer com a música, aquela coisa toda. O próprio Emerson, você vai pegar o Emerson, é uma facilidade muito grande, de ouvido. Você vê que é um chamado diferente, é uma coisa diferente. Deus dá o discernimento para colocar as notas certas, vamos fazer uma melodia ali, colocar as notas certas. Você pega, se você for perguntar para o Eduardo de criança, de pequeno, ele já tinha uma pessoa que pegou ele e já estava ensinando ele, teclado no caso, depois ele foi se desenvolvendo e virou, e é o que é hoje, né? Uma benção. Mesma coisa o Emerson, você vai ouvir ele e vai dizer assim o seguinte, me colocavam quando pequeno em cima de uma cadeira e eu tocava lá, cantava. Depois isso vai se desenvolvendo. Lógico que depende da pessoa se especializar, não é? Se esforçar para poder porque não é só um chamado simplesmente que você tem que procurar, você tem que correr atrás das coisas, que era uma dificuldade muito grande no começo. A gente fala o aperfeiçoamento, né? Você aperfeiçoa o dom que você recebe. No caso seria isso, né? Que nem um exemplo. A gente que tem oportunidade de falar da palavra, a gente vai procurar um curso de teologia, aprender sobre mais. Então a gente está se aperfeiçoando sobre aquele dom que está estabelecido sobre a nossa vida. Igual o senhor está falando do músico, nesse sentido. É isso, um aperfeiçoamento daquilo que... Exatamente. É estudar, não é simplesmente abrir a Bíblia e falar assim, aqui está dizendo isso, nós temos que ter certeza do que está dizendo, porque senão você pode ensinar muita gente errada. Sim. Não é isso? E mesma coisa lá na música, pôr uma nota errada lá no meio, vai dar alguém vai ouvir. Uma nota estranha lá. E quando o senhor sentiu assim, aquele desejo assim, falar, tô aqui, eu vou ser pastor, assim, eu quero um dia chegar ali, na onde aquele pastor tá. O senhor teve esse desejo, qual foi o processo que o senhor chegou, se o senhor tinha isso? Você fala no sentido de influência?
Não, Você tinha sentido alguma assim pessoa de. Por exemplo, eu Eu cheguei. querer ser pastor? É do querer ser pastor e se esse processo foi muito árduo para o senhor, se o senhor quis e se foi árduo. Se fugiu, né? Se. Não aconteceu se o- fugir. tinha hora que dava aquela, não, Nasci não, pra isso. não é isso. Vê bem, facilidade não existe nunca. Nunca. É quando nós falamos, que você acabou de falar de teologia. Nós estamos falando nós estamos falando de 4 décadas atrás. As pessoas antigamente se baseavam naquele ponto que dizia a letra mata, então ninguém podia estudar uma teologia. Além de ser um acesso muito difícil na época. Hoje você dá uma, como é que fala? Gulgada? Dá uma gulgada lá e o pessoal, às vezes, pega até mensagem pronta. Você quer saber uma origem de uma palavra, você encontra. Sim. Naquela época não, para você ter as coisas era muito difícil. Então, hoje o pessoal, eu não vou dizer que eu queria ser pastor. Eu gostava muito de pregar. Não que eu não gosto hoje. Eu gosto muito de falar de Jesus, de pregar a palavra. Então eu queria pregar. Então eu imaginava que ia ser só isso. Pregar. Eu tinha uma ideia diferente de que eu ia chegar a ser pastor. Eu não pensava isso. Eu pensava que eu ia ser simplesmente pregar. Ter oportunidade de pregar. Não estou dizendo itinerante. Eu estou dizendo simplesmente pregar. Até porque o itinerante é mais comum agora, né? Mas antigamente isso nem era bem aceito, né? Era o evangelista, no caso, né? Então, aí Deus é que foi me levando, Ele foi me colocando, vamos dizer assim, foi me colocando quando eu vi. Tava lá. Agora se você pensar assim, me perguntar assim, que nem o Marcelo acabou de falar, o senhor fugiu? Teve momento que eu quis. Eu pensei e falei, não vou não. Isso por conta, assim, do senhor saber, por conta, às vezes, desapontamentos, ou assim, por o fardo, falar, vou chegar ali, cara, é uma responsabilidade muito grande mesmo, mas... Não, é uma responsabilidade muito grande. Desapontamentos, qualquer coisa que você perguntar para as pessoas, elas vão ter. Isso em qualquer área. Em qualquer área você vai ter. Você vai trabalhar, você às vezes vai ver uma pessoa sendo promovida, isso numa empresa, você vai ver uma pessoa sendo promovida que às vezes, no seu pensamento, você conhece a pessoa, você vai falar assim, não, poxa, eu me esforço mais, eu nunca falto, eu nunca isso, nunca aquilo. Sim. Certo? Então, desapontamentos você vai ter em todas as áreas da sua vida. Vai ter desapontamentos familiar. Também você vai ter, né? Às vezes com quem nem você imagina. Mas não é só, é um conjunto de coisas, é um conjunto de experiências que te faz, às vezes, pensar. É uma responsabilidade muito grande, é um tempo que pode dispor muito grande. Você não pode... Não que o pastor não erre, porque o pastor erra muito, não tem nenhum pastor perfeito. Mas você tem que ter muito cuidado com aquilo que você fala, como que você conversa com as pessoas, e muitas vezes você não é compreendido, nem mesmo assim. Então, agora eu não queria, porque eu também trabalhava... Porque, vê bem, quando a Mariana nasceu, ela nasceu, como eu disse, em 89, no ano de 1990 eu fiquei desempregado, em dezembro de 1990. Então, depois no ano de 91, foi 91, se eu não estiver enganado, 91. Eu fiquei parado durante 3 meses. Estava uma recessão muito difícil, um negócio muito complicado.
Mas eu consegui arranjar um emprego, primeiro, como diz assim, um emprego bem inferior, depois eu consegui arranjar um emprego, depois de 15 dias, um melhor. E comecei a trabalhar de horário, 3 horários. 6 às 2, 2 às 10 e 10 às 6. Não nessa ordem, mas eu comecei... Mais ou menos, mas foi isso. Era assim, Mexe muito com era o tempo. 6 às 2, das 6 às 14, das 22 às 6 e depois das 14 às 22. Era essa sequência. É isso, André? Para não ter que sofrer muito, né? No 6 por 1. No 6 por 1. Então eu trabalhava de segunda a sábado e folgava no domingo. E também, só que eu também dirigindo igreja. Já dirigindo igreja, se não me engano, em 91. Um pouquinho depois eu comecei a dirigir igreja. Então foi quando... Não, eu já estava dirigindo igreja já. Já estava dirigindo algumas congregações. E isso cansa muito. Então, as pessoas naquela época não entendiam isso. Você trabalha muito, você tem que descansar e tem que ficar um pouquinho com a família. As pessoas não entendiam isso. Né? Hoje é um entendimento um pouquinho melhor disso. Mas antes não se tinha. Eu tinha um dia só para ficar com a minha filha. Minha filha tinha, em 91, tinha 2 anos de idade. Então, era muito difícil. E depois eu saí, daí fiquei... Aí eu saí da empresa depois de uns 5 anos. Aí comecei a trabalhar em outra empresa, mas eu comecei a trabalhar 6 por 2, só que também 3 horários. Até que eu aposentei e até que eu parei. E o que te fortaleceu para o senhor? A gente falou do fugir. Às vezes, aí o senhor explicou aí a responsabilidade, algumas dificuldades assim, né? E o que fortalecia o senhor cada vez mais assim para o senhor falar, não, peraí, eu não posso fugir, eu não posso fazer, sabe? Porque assim, aproveitando a pergunta dele, o senhor está falando de trabalho, porque tinha que conciliar tudo isso. Sim. Família, o senhor falou de família, que ficava um dia só com a família, né? O tempo mais dedicado, o serviço toma, acho que praticamente uma boa parte do tempo. Depois a igreja, querendo ou não, você está dentro de uma instituição, tal, com cuidado. Como pastor, você lidar com tudo isso e vencer, tipo assim, ó, é isso que eu quero e o negócio vai indo. Porque assim, a gente pensa, eu falei que parei, falei que a gente pensa muitas vezes. Sim. E cheguei a falar não para algumas vezes para dirigir uma congregação, que foi justamente aqui, a Vila Rica. Só que você não deixa de orar e não deixa de cultuar. Não é? Então você, primeiro, não tem que isso não pode acontecer, independente de qualquer coisa. A sua vida com Deus, ela não pode ser, você não pode estagnar ela e você não pode deixar que as coisas, que a sua vida espiritual, ela venha fracassar. Então você continua orando e continua buscando a Deus. Basicamente, como eu disse, o Espírito de Deus vai falando com você e você vai entendendo, é desse jeito mesmo. É desse jeito que vai lá que vai dar certo. Então é por isso, né, que nós vamos nos fortalecendo. É Deus que vai nos fortalecendo e nos falando, não, eu não quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. E vai dando alegria, né, para fazer. Né? E isso vai te dando, vai te impulsionando mais, dando mais, vamos dizer assim, porque a palavra motivação, são duas palavras, é um motivo que gera uma ação. Deus te Então Deus vai te dando um motivo, olha, eu vou abençoar, eu vou te usar, eu vou te levar, você vai ver o que vai acontecer lá. Esse é o motivo, aí você vem em ação e faz, aí tem uma ação em cima disso que você vai ver e você fala, vale a pena. E naturalmente vai vendo o fortalecimento. Vai acontecendo, né? Só que esse detalhe, as pessoas não podem deixar nem de orar, nem de ler, porque as pessoas às vezes deixam tudo de lado, e não é assim. Não, eu não quero, então largo tudo e pronto. E não é assim.
Você tem que cuidar da sua vida espiritual, você tem que olhar para a sua família, você tem que cuidar da sua família espiritualmente. No meu caso, na época, minha filha tinha 2 anos. Se você for olhar o contexto de lá e o contexto de cá que eu digo hoje, depois de 4 décadas, né, praticamente, não, mas minha filha não tem 4 décadas, viu, gente? Tá, é só para deixar claro isso, porque senão eu estou dizendo da minha conversão, né? Mas a Mariana levou um tempinho, eu já tinha uma idade. Então, daquela época para cá é um contexto muito diferente. Sim. As facilidades de locomoção hoje é muito mais fácil. Eu cheguei a ir dirigir culto em que o meu carro, a gente passava, Marcelo mora lá por perto, sabe disso, que ali pro lado do Jardim Aprazível, lado de Rufino, quando chovia ali, eu não sei quanto tempo faz que você mora em Rufino. Sim. Mas ali, eu dirigi a congregação ali, então eu cheguei a passar por cima de as pessoas tinha lugar que eles colocavam um eucalipto. O ônibus era conhecido como Poeirinha, quando vinha de lá. Então chovia, eu tinha um Chevette hatch na época, que eu gostava demais, da conta, como diz o mineiro, mas ali eu acabei com ele. E um detalhe, quando eu acabei com ele, naquela época eu estava desempregado, foi a época que eu estava desempregado. E eu nunca deixei de ir dirigir um culto, mesmo, você vê, nós moramos aqui. Com a dificuldade do nós moramos aqui na 4ª divisão, e naquela época chovia muito aqui, era muito frio e muito barro para todo lado. E eu nunca deixei de dirigir um culto, por causa de ou chuva, ou alagamento. Mas como é que só passava? A gente arranjava do caminho, não sei, não tinha GPS, não tinha nada, o Waze, mas a gente achava o lugar. Que dava aí, a gente ia. Então, às vezes a minha esposa falava assim, não dá para ir, eu falei, não dá, vamos embora. Subia, o carro dava aquelas torcidas assim, mas a gente chegava lá e depois voltava. E a esposa junto? A Márcia Guerreira. Dá para falar, pastor, que assim, o ministério é meu? Só meu? Muitos falam isso. Mas não é, né? Eu não acredito nisso. Eu costumo dizer assim, então, se é só seu, vai dirigir a igreja só você, deixa a esposa resolver não ir e fala assim, agora você se vira sozinho. Sim. Entendeu? Agora eu vou fazer da sua vida, por exemplo, vamos usar uma palavra aqui. A esposa fala assim, eu vou fazer da sua vida um inferno, eu quero ver. Então eu acho que a pessoa tem que ter consciência, porque eu não sei os outros, vou falar de mim. Minha esposa é minha crítica, é tudo. É pau para toda obra, onde só não vai e só não ia se tivesse algum problema muito sério, porque eu não me lembro de ocasiões em que eu fui, por exemplo, mesmo com chuva, mesmo com barro, mesmo ela falando assim, amor, não dá, mas ela estava dentro do carro. Entendeu? Então, não dá para você falar assim, não dá para acompanhar. Não vejo, não consigo entender, você entendeu? Não consigo entender uma pessoa que fala, não, a chamada é do homem. Mas é como Mas Deus coloca uma companheira do lado. Como uma pessoa, a Bíblia chama de ajudadora. Né? Então quer dizer que é adjutora, que quer dizer ajudadora. Então o motivo para usar a palavra adjutora ou estar ao lado, é uma ajudadora porque ela vai ajudar em alguma coisa, né? Sim. Então ela tem que ajudar, não tem jeito. Então eu particularmente não penso desse jeito. Sim. Por esse seu pensamento, pastor, hoje vamos supor, o senhor está vendo uma pessoa que colabora, né? Só que ele não está no... O senhor vê sempre, estou na igreja, abre a janela, vai lá, ajuda a gente. Se o senhor for chamar ela assim, essa pessoa, ou no caso o varão, o senhor tem esse mesmo pensamento com a família desse varão também, de chegar nele, conversar só com ele, ou o senhor chama, de repente o senhor chama ele e a esposa para conversar e tá colocando isso... De todos que congregam comigo, de que eu coloquei ou como cooperador, ou como diácono, ou como presbítero, ou até mesmo como pastor, deixa eu fazer uma ressalva, que o pastor a gente não consagra. Quem consagra é o Belém, lá em São Paulo, aqui em Ribeirão Pires.
Mas eu pego o nome, levo, por exemplo, o pastor Wagner, nosso pastor presidente, a gente vai fazer uma ficha, vai fazer tudo, e vai ser encaminhado lá para São Paulo, vai fazer tudo direitinho, vai fazer as investigações que precisam ser feitas, certo? Puxar a capivara, né, pastor? Que precisa. É para saber se a pessoa não tá devendo na praça, você entendeu? E tudo isso. Sim. É a vida certa, né? É o segmento certo. Então, de cooperador a pastor, não tem um que não tenha, que fui eu quem ele levei, que eu não tenha chamado o marido e a esposa junto para conversar. E se ela falar não, não é não. Então, até hoje, por exemplo, para se consagrar um presbítero ou um diácono, a esposa tem que dar anuência. Isso. Então, isso aí para os nossos ouvintes já é uma lição, né? Para quem está então, vendo o podcast, se o chamado for só meu, você está perdido. Então, eu particularmente, antes mesmo de ter essa anuência da esposa hoje, já bem lá atrás, eu chamava tanto. Estou pensando em fazer isso, quero fazer isso, levar sua esposa para o presbitério, vai implicar nisso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, você precisa estar junto, você vai ter mais visibilidade, para depois também não ter, né, que também às vezes ele está no compromisso, né? E depois que eu falei tudo, ainda digo assim, não diga depois que eu não avisei. Tá, porque eu chamei aqui para que você possa saber que lá na frente você não tem que reclamar. Não dá para fazer igual aquele filme lá, dos policiais lá, vai pedir para sair, e se sair, enterra até a farda. Não vi esse filme não, Marcelo, não preciso ver. Tem que pedir para sair, se não aguentar a pressão, pede para sair. Porque, você tá indo para um chamado também, né? Responsabilidade. Colocar, né? Responsabilidade. Olhando assim, que nem o pastor comentando, falando da igreja, que nem a gente comentou aqui, né? Tinha até uma pergunta que a gente meio que não entendeu, né? Mas eu vou tentar formalizá-la aqui. Como que o pastor cuida da igreja, desde das ovelhas até os obreiros no púlpito. Mas eu quero levar para o lado assim de família. A igreja ela é formada de família, então o senhor não cuida apenas de uma igreja, o senhor está cuidando de uma família ou de várias famílias. Então é uma responsabilidade muito grande, né, pastor? Porque às vezes vem família destruída, vem esposo que sofreu uma traição, uma mulher que sofreu uma traição, e a igreja ela tem que estar de braços abertos para ajudar nessa parte, vamos falar assim, não só espiritual, mas psicológica, nesse sentido. E quem está de frente com esses problemas é o senhor. Então o senhor também tem os seus problemas emocionais, problemas familiares. Como assim, o senhor consegue separar isso e levar ao cuidado? Eu consigo. Tanto eu como a Márcia, a gente consegue. A gente às vezes está passando, vamos dizer, um problema, não entre eu e ela, mas não que a gente também não tenha problema, eu e ela. Lógico, não tem um casal, não tem um casal que não tenha dificuldade. Eu acho que as pessoas têm que entender que não existe casamento perfeito. Tem pessoas que querem pintar um casamento perfeito. Não existe. Eu duvido uma pessoa que não tenha tido uma discussão um dia, não tenha tido um desentendimento. Não estou dizendo quebrar a casa, nada disso. Estou dizendo um desentendimento. Sim. Uma divergência de pensamento. Uma divergência de pensamento, uma divergência de opinião ali que vai, eu gostaria que fosse assim, mas eu não concordo e tal, aquela coisa. E às vezes alguma coisa que vai tentar ali e vai ficar até um pouquinho chateado com o outro, umas horinhas, né? Sim. Então, mas eu particularmente, eu consigo separar isso, consigo viver igreja e família. Preste atenção. Não é que a gente não vive os problemas da igreja, a gente vive, mas a gente tem que tentar separar. E a gente, vamos supor,
Vem uma pessoa, estou passando um problema sério, e eu estou num culto. E aí vem um problema sério, uma coisa para resolver depois. Vou tratar normalmente. Sim. Eu vou dirigir o culto dando muitas vezes risadas ali, mas vou estar destruído, vamos dizer assim. Já aconteceu isso várias vezes. Domingo passado foi um dia desses. As circunstâncias que acontecem, no caso, né, que a gente vê e a gente fica triste, chateado, pensativo, você vê as consequências lá na frente. Mas até o pessoal brincou que eu estava meio, como é que fala, meio atacado, né? Porque eu brinquei um pouquinho, mas eu estava arrebentado, bem chateado. Igual o Neemias. Neemias estava servindo vinho, né? Que ali é a simbologia de alegria, mas ele estava quebrantado quando ele soube da notícia lá de Jerusalém, né? Você tem que transparecer O senhor acha que tem que transparecer? Tipo assim, uma visão que o pastor ele tem que estar sempre 100% todo o culto. Ele não pode estar triste, ele não pode trazer essa aparência. Já teve momentos da pessoa chegar para mim e falar assim, pastor, o senhor está triste? E eu responder que estava. Sim. Mas não quer dizer que também a minha esposa, uma pessoa vinha e fala para ela assim, mas eu só quero dar um abraço, pronto, acabou. Você entendeu? Mas aí também a gente não temos, a gente não tem como é que fala? Nós não temos aquela mania, vamos dizer assim, de lançar para a igreja que, estou ruim. Sim. Porque eu acho que desmotiva assim também, a pessoa vai estar vendo do lado, vai ficar, vai ficar pensando, às vezes coisa até que não convém, né? Tira a concentração do ouvir a palavra também. E às vezes né? a igreja ela não tem muitas vezes nada a ver com isso. Sim. Quando a coisa vem de outros lugares, né? No caso, o senhor tem, às vezes, com as ovelhas, mas... Né? Às vezes, a igreja, sim, ela tem uma certa culpa, porque, como eu disse, a gente costuma dizer que pessoas assim como eu, de uma certa idade, a gente foi criado na velha escola, né? Sim. Do Evangelho. Então, quando eu vejo, por exemplo, se eu chego no ensaio, que vocês são testemunha, que eu acompanho todos os ensaios. Sim, o pastor é sempre presente. Então, aí eu chego aqui e vejo lá, olha, poucas pessoas e sei que tem pessoas que poderiam estar ali. Então, isso aí deixa a gente chateado, Sim. Decepcionado. Entendeu? Então, isso aí deixa a gente chateado. Tem outras coisas também. Mas eu vou fazer o quê? Né? A gente não tem. Para mim tem que estar. Assumir o compromisso, tem que cumprir. Sim. Não é isso, André? Fala André porque o André está ali, ó. Tá com a faca no dente, como diz o cearense. Então, para mim, assumir o compromisso tem que cumprir. Assumir que eu vou cantar, eu vou cantar. Assumir que eu vou tocar, eu vou tocar. Sim. Entendeu? Não pode, para mim não tem. Tem a Márcia fala que eu sou muito exigente, não é que eu sou exigente. É que eu acho que dá. Sim. Senão o senhor não... Eu dirigia, eu saía daqui, o culto terminava 8h30, eu ficava aqui até as 9 horas mais ou menos, e hoje saía daqui 9h10 para começar a trabalhar 10 horas lá em Capoava. Só saía, chegava em casa, deixava a minha esposa, trocava de roupa, chegava lá faltando 1 minuto, nunca bati o cartão atrasado. 1 minuto. Às vezes 1 minuto, às vezes dava 22. Plá. Sim. Nunca bati atrasado. A pessoa fala, não, tá cansado. Eu saía de lá às vezes às 18 horas do trabalho, eu vinha direto, o culto começava aqui às 18h30, eu pegava, a Márcia ficava pronta, Mariana às vezes já estava aqui no ensaio antes, ou não, estava esperando, eu chegava em casa às 6h40, 6h45, 10h07, pegava ela, só trocava de roupa, pegava ela e ia embora. Sim. Mas eu acho algo assim legal, pastor, que a gente fala olhando para o senhor.
Vamos tomar um cafezinho? Vamos, pode tomar. Fica à vontade. Com leite. Sim, para quem Quem trouxe? Pastor Lorival. Ninguém cuida de mim. Para quem não Ninguém cuida de sabe, mim. né? Aqui tem água e aqui para ele uma garrafa de café com É, leite. se fosse no sul, se fosse no Ceará, seria o que, André? Suco de cajarona. O que é isso? O que é isso? É suco de cajarona, da família do umbu. O que é umbu? Como é que é o nome? Siriguela, Siriguela. cajá. Quer um cafezinho? Vamos ficar no café, né? Que esse negócio Vamos, de pastor, para falar é vamos. difícil. Ô pastor, Capote também vai. Eu queria só fazer Kelly, uma. o dia que ele vai ter que fazer esse tal de capote pra eu comer. Mas come mesmo, André? Foi gostoso? Pastor, eu queria aproveitar, assim, a gente olha para o senhor, né? E assim, com todas as dificuldades que o senhor teve, tudo que vem acontecendo durante o tempo, a gente entende que isso vai criando na gente maturidade, experiência com Deus, confiança em Deus, e a gente vê também Deus na pessoa. Acho que tudo vai se ajustando e tudo vai aparecendo. Então a gente fala hoje, eu quero falar hoje assim da igreja hoje, Vila Rica. A gente vê assim, os cultos, eles são, como fala assim, levados a Deus. A gente pelo menos procura levar a Deus com excelência. Isso a gente vê no Senhor que acompanha algo bom de Deus no Senhor na igreja. Assim, é perceptível no sentido assim, se o Senhor não está, parece que falta alguma coisa, mesmo que Deus está presente, que Deus enche, mas assim, algo, sei lá, parece que falta alguma coisa, uma coisa de um corpo sem um dedo, está faltando. O corpo está inteiro, mas ele tem vida nele, mas está faltando. Então a gente sente assim algo legal. Então a gente acha que vê de todo esse tempo que o Senhor viveu, a gente vê assim a presença de Deus que invade, acho que a igreja, que alegra as pessoas. Eu falo de experiência própria, a gente tem, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento. Assim, a gente sente prazer de estar perto do pastor. Olha o pastor como exemplo, cafezinho com leite, não pode faltar. até as chibatadinhas às vezes, né? Isso, faz também. Com classe, né? Com classe. Aquelas Né? chibatidinhas. Acho que aí nós entramos naquele. Isso não é o pastor. Eu acho que a gente entra naquele versículo que, quando diz assim que ele dava o pastor para a igreja, né? Sim. Não que a igreja seja do pastor, Sim. mas acho que ele deu o pastor para a igreja e não desmerecendo de forma alguma, por exemplo, os outros, às vezes Sim, quando a gente nenhum sai, outro, sim. eles são cheios de Deus, Sim. Vander, gente. Pastor Vander, eu gosto da simplicidade dele. Nossa, pastor Vander ministrando, é um céu, os irmãos, os outros irmãos. Mas eu acho que isso é mais por causa de ser o pastor, talvez. Eu não gosto de falar primeiro e segundo, eu nunca gosto de usar esse termo, mas de ser o responsável mais direto, vamos dizer assim, né? Porque tudo que nós construímos aqui, gente, se não fosse, por exemplo, pastor Wander, eu não sei o que seria de mim. Ele é 2 braços meu, ele é tudo, e logicamente a igreja, os irmãos que trabalharam, quem esteve lá atrás e está até aqui hoje, sabe o tanto que aquele baixinho abençoado trabalhou. Mas eu acho que isso é só por causa disso, do título, né? Não, quem que é o dirigente lá? É o pastor Lorival. Acho que é só por causa disso, né? Não é, porque acho que não... Eu acho que não. Você acha que é só por causa do... Não é não. Porque às vezes eu tô viajando e de repente me ligar, o céu caiu aqui hoje. Ô glória, né? Porque não sei te explicar. Não, mas é bom, tem algo de Deus na igreja. É. Mas assim, a gente fala assim, a presença do Senhor é bom. Mas eu acho que isso é em todas as igrejas, né? O pastor, quando ele não está, eu digo Depende, isso, né? Não. Eu digo isso porque quando eu me converti, vamos dizer assim, o segundo pastor era uma bênção. Mas o pastor que não estava, às vezes a gente sentia falta dele, né? Sim. Então acho que isso aí é comum em todos os tempos, épocas. Sim. E o pastor também tem o senhor tem de escolher, né?
por exemplo, obreiros, que também fazem um grande papel assim na igreja também, ajudam muito o senhor também, né? É difícil a escolha do obreiro, assim, falar, aquele rapaz ali daria um bom obreiro. Como tem dificuldade nisso para o senhor? Tem. A dificuldade, vê bem, como é que pelo menos para mim, é um processo de escolha de obreiro. Não só de obreiro, vamos pôr regente, dirigente conjunto, todos esses. Tanto que a regente das irmãs, que é a irmã Elma e a irmã Marisa, né, elas estão aí, já perdi a conta, né, de tempo que elas estão lá na frente. O Eduardo na orquestra, né, a Marina também, que ela ajuda o Eduardo. Você pega a Julianinha também, na mocidade, e assim vai indo. O André, os varões, junto com o Manuel, enfim. O processo, o pessoal diz que eu demoro muito às vezes para escolher. É porque eu tento errar pouco nesse sentido, você entendeu? Então você tem que orar e ver, esperar uma resposta de Deus. Por isso que vocês já ouviram falar e brigar quando eu falo assim. Eu chamo uma pessoa, por exemplo, para fazer uma coisa, ela fala assim: posso orar? Aí de fato me dá vontade de catar pelo pescoço, né, André? Porque será que o pastor não ora? Entendeu? Será que o pastor não ora? Então a gente fica. Então você ora e você busca. Agora, o crescimento dele a partir daquele momento não depende mais de mim. Eu tenho que enxergar a boa vontade, eu tenho que enxergar Deus nele, eu tenho que enxergar um testemunho nele, eu tenho que ver como que, vamos ver, nós estamos falando do homem, né? Sim. A esposa, como trata a esposa como trata ele. Os filhos, como é que é o testemunho lá, como é que é o testemunho aqui. Você entendeu? Então tem tudo isso. E nada assim. Eu vou contar uma história para vocês. Uma vez eu chamei, eu precisava para uma pessoa para poder colocar na mocidade. Temporariamente, para poder andar. E eu comecei a orar e me veio o nome do Eduardo. Aí eu dei a oportunidade e falei assim, quero que você canta um hino, que eu queria ver como ele cantasse. Como ele cantava. Aí ele cantou um hino, eu queria a confirmação para saber se... Acabou o culto, eu falei assim, a partir de hoje, Eduardo, não sei se ele lembra disso. Porque o Eduardo é que nem eu, né? Só não tem nem memória, mas é só uma leve lembrança. Então aí eu coloquei ele por um tempo até a gente poder acertar direitinho, ele regiu a mocidade, e depois eu troquei na medida que foi possível. Ô Eduardo, canta aí para me ver se você é um bom regente. Só que ele não sabia. Aí depois ele falou assim, então é por isso que você pediu para eu cantar? Eu falei, foi por isso que eu pedi para você cantar. Sim. Eu posso fazer uma pergunta agora? Pode? Toca aí. A gente vai partindo aí pro final. De todo esse tempo, conte uma experiência marcante que o senhor teve. Algo que marcou. Passou de todo o tempo meu até o dia de hoje, isso aqui ficou marcado, eu não esqueço. Algo de Deus, uma experiência, um milagre, algo assim. O senhor fala, isso daqui é um marco na minha vida. Quando a gente fala de experiências, com Deus principalmente, surge muitos aqueles que falam que Deus não fala, que Deus não age, que milagre não existe, que aquilo é só fruto de um pensamento. Mas só quem tem a experiência é que sabe. Eu tenho muitas. Sim. Muitas mesmo. Eu posso... O nascimento da Mariana, por exemplo, é uma delas. Que marcou muito porque não tinha como, e Deus um dia chegou para mim e falou assim, dessa maneira, eu muito triste, muito abalado, ele falou assim, que não era para eu olhar para os problemas meus, que era aquilo que estava vivendo.
mas que ele entregasse nas mãos dele que ele ia resolver. Sim. E ele resolveu. Tá aí a Mariana, já que me deu um neto, né? O Arthur. Posso falar de quando eu estava dentro de casa, por exemplo, e Deus disse claramente para mim que Ele queria falar comigo e eu caí de joelho de tanta presença de Deus naquele instante. E também de quando estamos construindo essa igreja. Que isso aqui, os mais antigos, pode, como eu disse, alguém pode procurar o Ellison, que mora lá em Curitiba, pode procurar o Ezequiel, irmã Ana, Zuleide e até alguns outros de outras igrejas que vão até confirmar isso. Que foi quando eu orei e pedi para Jesus não deixar chover, que a gente estava construindo aqui e precisamos acabar e o muro podia cair ali do vizinho. Sim. E eu orei e pedi a Jesus que me desse essa bênção e eu falei, Jesus, pelas minhas contas, Jesus, uns 15 dias dá para a gente terminar essa obra. Me dá 15 dias, sem chuva aqui, e eu vou dizer, acho que Jesus levou no pé da letra. O senhor falou igual a Elias, segundo a minha palavra, não chova? não. Mas acho que, como diz, ele levou o pé da letra, porque chovia em todo lugar, menos ali de cima do morro, ali onde está a igreja do Avivamento, Sim. até o final aqui do Amarelinho, ficava sem chuva. Oh. E um tempo atrás eu contei ao irmão que era de uma outra igreja, e eu comentando isso com ele, conheci ele. Ele falou, o pastor era. Então, poxa, até hoje eu estava intrigado com aquele negócio que não chovia aqui. Então eu entendi agora. Eu falei, foi exatamente isso. Então nós tínhamos uma chuva chovendo até ali onde é o avivamento, até ali chovia, dali para cá só vinha o rastro do carro molhado, e começava a chover dali do Amarelinho para lá, chovia. Uma coisa. Deus marcou, parece com um território, né? Território. Que não chova. Não chova. Aí quando deu 15 dias, isso aqui estava pronto, o que nós tínhamos projetado fazer, e estava num culto, era um culto de quarta-feira, começou a chover. Aí eu contei e falei, irmãos, vamos agradecer a Deus, porque hoje fazem 15 dias que eu orei e pedi e Jesus deu. E os irmãos estavam acompanhando também, né? Que eu falei para a igreja, eles estavam acompanhando, né? Será que vai mesmo? Quero só ver se o pastor ora e Jesus responde. Tinha um monte assim, né? Vamos ver se o pastor foi. Eu acho que eles foram a honra, porque a coisa era muito séria. Sim. Nossa, pastor, isso é gostoso, essas experiências, né? E isso é bom ouvir do senhor. Isso é muito bom. Isso aí Fala aí, Juninho. Faz mais uma pergunta pro pastor. Pastor, foi dificuldades também. Fala que você assim, quer ser também obreiro, Juninho. Hã? Fala que você quer ser obreiro. Oh, meu Deus do céu. Não, fui chamado aí para sonoplastia também. Não, junto com o André, pegando um pouco da experiência aí do André também. Espero que o senhor não fique bravo lá. Mas assim. Mas você fica bem, viu? Você sem a barba. Ô, pastor, mesmo? O senhor, é que eu tô escondendo meu papo aqui. Ô, pastor, na gravidez, assim, da Mari, o senhor teve algumas dificuldades, assim? Na gravidez, não. Não. Na gravidez da Mariana, nós só fomos ter algum... Será que tem algum problema? Foi quando ela estava com quantas semanas, Robert? 37? 37 semanas, né? Estava programado para nascer com 39. Foi ali que começou, como é que fala, uma experiência dolorida. Isso aí foi, acho que para toda a igreja, né, pastor? A gente está falando da gravidez no sentido do Arthurzinho, né? Isso. Neto do senhor. Porque até a 37ª semana, se eu não estiver enganado, estava tudo maravilhoso. Dali para frente que começou a 35ª, não me lembro, ele nasceu na 37ª, não sei. Foi mais ou menos isso.
estava tudo indo muito bem, até que ali perceberam que ele não estava crescendo, né? Ele não crescia e não engordava. Né? Hoje todo mundo sabe disso, né? Tem uns exames que faz lá, que sei lá como é que é isso. Naquela época que a Mariana nasceu, não sabia nem. Nem o sexo direito, né? Então, aí dali para frente começou a nossa apreensão e depois a experiência muito dolorida, mas uma experiência em Deus muito grande, não é? Que aí quando ele nasceu, passou pela cirurgia, ele nasceu dia 25, dia 25 às 18 horas, Robert? Às 18, e quando foi no dia 26 ao meio-dia, ele estava entrando numa cirurgia que durou 4 horas, né? Recém-nascido. Recém-nascido, então ele ficou... já antes dele ir para a cirurgia, ele já estava na UTI. Foi tudo bem, até perceberem que tinha algum problema. Aí que como diz a porca, torceu o rabo. Que aí você tem que ir para o joelho, né? Aí foram 4 horas de cirurgia, foram 34 dias de UTI do Arthur, né? E depois todo o cuidado, tudo aquilo. Então, a cirurgia foi muito difícil, segundo a médica. Eles quase perderam ele. Então, e se vocês observarem, né, me observaram, o que é a vida de um pastor? Né, que por isso a gente fala de facilidade não tem. Sim. Né, porque mesmo o Arthur na UTI, nós estávamos fazendo live e eu estava pregando. E eu não gosto de live, né? Eu não gosto de live. Sou sincero em dizer que não gosto de live. Eu não gosto de live. Por isso que quando voltou, eu parei com a live. Falei, agora não quero mais live não. Agora é culto ao vivo. Culto ao vivo. E nós estávamos pregando. E eu estava pregando aqui. E estava a Márcia, a Mariana e o Robert do outro lado, filmando. E o Arthur na UTI. A gente fala assim, as experiências do pastor, mas a gente não pode esquecer da pergunta, né? As marcas do pastor, né? Sempre aí, tem as marcas do pastor. E pastor. quando voltou, nós viemos para fazer os cultos aqui, que a gente depois voltou, né? Um tempinho voltou, e o Arthur estava ainda na UTI. E dirigíamos o culto aqui, cantávamos, e a Mariana sentada lá embaixo, junto com o Robert trabalhando, né, como diácono, e a Mariana sentada lá embaixo. Né, então, até o dia que, acho que, não sei se vocês estavam aqui, Deus usou a irmã e falou assim, ó. Irmã Rosa, né? Eu lembro. Acabou. Deus cessou aquele dia. Naquela semana, Deus usou ela para falar com a Mari. Falou, acabou. Essa semana termina. Glória a Deus. Naquela semana o Arthur teve alta. Não foi fácil mesmo assim depois, porque teve que ter um cuidado muito grande, e ainda tem. Teve a questão da, como é que chama, da alergia, como é que fala lá, Robert? Não, alergia, a proteína do leite da vaca, né? Então, teve que ter era uma lata de leite muito cara, né? Muito cara. Mas Deus abençoou, preparou tudo. Enfim, agora o Arthur está daquele jeitinho que vocês estão conhecendo aí, né?
Não que não tenha algumas dificuldades ainda, mas é aquilo que vocês estão vendo aí. Quando Deus falou, acabou, o senhor sossegou ali e falou, então é contigo. Então quando vê a Mariana e o Arthur, é os dois milagres andando. É os dois milagres andando. E a igreja, eu acredito que a igreja abraçou também o senhor muito nisso aí, como o senhor sempre cuidou da igreja, sofreu, eu acho né? que nessa hora aí também, a igreja deu aquele... Assim, o filho da Mariana foi também muito esperado, teve uma expectativa muito grande. Né? Primeiro neto do pastor, É. sabe? Olha só. Quero ver quando ele tiver Homem, ali né? na frente Então, ali dos o filho banquinhos. da Mariana e do Robert era cobrado todo dia, né, Robert? Então, quando a igreja ficou sabendo, a igreja curtiu a gravidez junto, né? A Mariana barriguda e ali tocando violino e aquela coisa toda, e trabalhando ainda, e tudo em paz, né? Então curtiram muito, né? O pessoal curtiu a gravidez, foi uma gravidez muito esperada. E quando aconteceu o que aconteceu, a igreja sentiu muito, e a igreja também, como diz, né? E a igreja não pode ter outro papel independente de quem seja. Sim. Ela tem que abraçar a causa e partir para oração. Porque senão, porque a vitória de um é também a vitória de todos, né? Sim. Então, a igreja, não só a igreja da Vila Rica, mas toda, eu posso dizer que aqui, pelo menos onde eu sei ali, foi uma coisa que expandiu de uma tal maneira que até hoje eu fico muito grato a Deus e fico boquiaberto, porque orou-se na sede, o pastor Wagner pediu oração lá, orou, espalhou por aqui. Só que quando nós percebemos, tinha pessoas orando na Suíça. Olha. Tinha pessoas orando Estados Unidos. Tinha pessoas orando na Índia. Que pessoas mudavam, olha, tal. Tanto que quando o Arthur teve alta, tem um irmão, se não me engano, não sei se é na Suíça, que ele estava com, não sei se era num podcast, não sei se era num programa de rádio, que ele parou, agradeceu a Deus e deu notícia. Olha aí. Então foi uma coisa que nos deixou assim maravilhado de ver a união, não só, vamos dizer assim, da igreja da Vila Rica, mas também A união da igreja, né? a união da igreja, né? da Igreja universal, no mundo como corpo mesmo, buscando o Senhor, porque o Arthur ele era para ter ficado com aquela bolsinha do lado, não é isso, Robert? Foi uma coisa que se cogitou no dia, e pela misericórdia. Sonda, chama, né? Nossa. É uma bolsinha de colostomia, né? Sim. Que fica aquela bolsinha do lado. Sim. Mas a médica falou que ele tinha que fazer cocô com pelo menos uma semana, Robert, 48 horas. Até 10 dias. Até 10 dias? O normal seria... Fala aí. O normal seria ele fazer com no máximo 10 dias, né? Então, se esperava que com 10 dias ele evacuasse. Só que aí o dele, no caso, foi no máximo em 2 dias. Que na verdade seria o fora do normal, né? Sim. Então foi muito rápido. Para a cirurgia que ele fez foi muito rápido. E aí quando comunicaram ela no grupo de médicos que falou assim, ó, o bebê ele evacua aqui já com 2 dias, o Arthur. Ela falou, não, acho que vocês estão falando errado. Acho que é outro bebê. Ela falou, não, é o Arthur, o que fez a cirurgia do intestino. Aí ela, no outro dia, ela falou, eu até aqui eu não compreendi, tipo assim, o que ela falava pra gente sempre o que ela falava assim, ele é muito forte, assim, a recuperação dele é fora do normal, e aí o que ela queria dizer pra gente, assim, nossa, fora do normal, então ele é um bebê muito forte. Mas pra gente, a gente sabia que, na verdade, o Deus dele que era forte. E estava agindo através da vida dele. Então, assim, aí meio que ela foi tratando, mas ela foi vendo, tipo assim, tanto que ela falou pra gente, depende da reação do bebê. Porque começou a ser fora do normal a reação do bebê. De recuperação, entendeu? Sim. Então, aí, o que era pra ser 10 dias foi 2 dias. O que era pra durar
outras coisas que eram para demorar um pouco mais de tempo, foi um pouco mais rápido. Tanto que a menininha, quando a gente chegou lá, que já estava já umas semanas na frente dele, a recuperação dele ultrapassou a dela. Praticamente ele saiu 4 dias só depois dela. E depois que a gente chegou, e a obra foi feita não só na vida dele, mas na vida de todas as outras pessoas, porque a oração da igreja acabou cobrindo todos os bebês que estavam ali. Até o pastor pediu também oração. Nós pedimos oração. Lá também. Porque, ó, gente, só quem entra no UTI neonatal, sei lá como é que fala, sabe o que é isso. Eu não pude entrar. Eu entrei em vários lugares e quando o meu neto eu não pude entrar. Na época da pandemia, né? Se você falar do Marquinhos, né? Quando eu fui... Quando o Marquinhos, por exemplo, o filho dele também, quando foi para o UTI que eu fui, pude entrar. Só que o UTI é assim, né? Você vai visitar esse, você não pode ficar visitando os outros, né? Então, quando eu me dei conta que eu entrei assim, que eu olhei, tinha muita criança. Então, deu para ver aí? O que o Robert falou, tem que falar de novo. Saiu? Então, isso me angustiou demais, mas a gente sabe que a gente não precisa estar lá para Deus agir, né? Tanto que não foi necessário, né? Mas graças a Deus vencemos. Tanto o Arthur quanto a Mari foram milagres, né? E o que assim, qual foi a experiência assim com a Mariana? Com a Mariana, como assim, qual a experiência? A experiência de... Da gravidez? A Márcia, se eu não me engano, isso é ela bem que pode falar, ela tomava uma injeção, acho que dia sim, dia não, depois que ela engravidou com a Mariana. Mas ela teve aborto espontâneo antes. Então, pelo médico, o médico dizia assim, olha, vai ser difícil. Mas a partir do momento em que, como eu falei, Deus disse para mim, olha, entrega nas minhas mãos que eu resolvo, ali a gente descansou. E se eu não estou enganado, no outro ano, a Márcia já engravidou. Então, foi uma coisa assim, muito linda. Então, a experiência que eu tiro disso é o que Deus cumpre a sua promessa. Se Ele fala, Ele cumpre. Mas uma coisa a gente tem que entender. Promessa de Deus, de certa forma, ela é condicional à minha conduta, a minha dedicação, aquilo que eu vou fazer. Porque se você olhar para dentro da Bíblia, quando Deus fala lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Isso. Ele vai falar, e se o meu povo? Esse se é condicional. Ele tem que fazer tudo isso para que eu possa abençoar aqui embaixo. Se não fizer, não tem como. Você entendeu? Então, é por isso que eu disse, às vezes a pessoa já desiste. Você não pode desistir. Quando, por exemplo, nós passamos esse problema, que é um problema muito, se a gente for contar, ele é grande, ele é enorme, esse problema que gerou toda essa dificuldade que eu e a Márcia passamos, antes do nascimento da Mariana, é um problema grande. E eu chorava sozinho, para a Márcia não ver, porque eu sabia que eu tinha que dar para ela um suporte, tinha que dar para ela condições dela poder levantar a cabeça e para saber que não estava tudo perdido. E o senhor também tem suas fraquezas, só que não podia transparecer essa fraqueza assim, da dor. Opa, assim, né? É chorar à noite sozinho, entendeu? É chorar trancado dentro de um banheiro. Tudo isso faz parte de uma vida que... Mas isso não é porque é pastor. Você entendeu? Isso é qualquer pessoa. Entendeu? E isso é qualquer pessoa que vai passar. Então, qualquer pessoa que tem uma vida com Deus, ela sabe que ela tem que passar por isso e ela não vai desistir. Porque se nós desistimos nos obstáculos, nós não temos condições de dizer que acreditamos em Deus.
É por isso que eu falo que é meio esquisito quando uma pessoa prega, e depois quando ela prega, ela termina dizendo que tem um negocinho para vender que cura isso, cura aquilo outro. Porque não faz sentido. Se nós acabamos de pregar um Jesus que pode todas as coisas, O que é? o que tem a ver isso aqui no final aqui da pregação? que vai curar. Eu vou vender isso aqui. Então, perdoem as pessoas aí, mas é o que eu penso. Não faz sentido, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas não faz sentido. Concordo. A gente falha, né? Falando assim, eu lembrei de uma experiência com o Heitor, que ele era pequenininho, eu trabalhava e ele estava muito doente, uma febre muito alta. E a Carol me ligou preocupada, porque não abaixava a febre. E eu vim na vissura de chegar em casa logo para catar eles e correr para o hospital. E assim, crente, né? Crendo que Deus faz milagre e tudo. A gente sabe que às vezes mexe com o nosso psicológico, né? Com o emocional, você fica meio abalado, tá trabalhando, aquele cansaço todo. Imagina. Então, quando cheguei em casa, né? Eu já tinha ligado para Carol, falei, Carol, fica tudo arrumado para chegar, entrar no carro e a gente sair logo. Então, eu lembro que quando eu peguei no colo para sair com ele, quando eu pus o pé naquele degrau que o senhor foi lá em casa, o primeiro degrau eu escutei o Espírito Santo, não uma voz, mas algo dentro de mim. Sim. Falando assim, você está fazendo errado. Na hora que eu escutei isso, na hora veio aquele versículo, procure o presbítero da igreja. E aí eu lembrei do meu avô, e aí levei o Heitor lá. O meu avô, né, para curtas palavras aqui, ele orou pelo Heitor, e ali foi a prova de fé. Ou eu voltava para casa ou ia para o médico. E eu falei, e agora? Dentro de mim ficou aquilo. E eu falei, vou ir agora, eu vou voltar na sua mão. E quando eu peguei, eu falei, Carol, o vô orou, vamos para casa. Mas decidimos, né, acreditar naquilo. E a gente chegamos em casa e já pediu coisa para comer. Naquele momento, ele foi instantânea a cura dele ali. São as ações, as Aquilo decisões. que a gente fala, é milagre, você não explica, você tem que viver, você tem que... Pronto, acabou. Então a gente vê assim, né? A gente passa mal, corre no médico e às vezes a gente esquece, né, pastor? Claro que tem uns médicos, Deus deu a ciência, deu a graça, né, para você também correr. Mas eu acho que às vezes vai um pouco da fé. Você também não está aconselhando ninguém a fazer como você. Sim, né? não, de forma nenhuma, não estou aconselhando, né? Que nem eu mesmo, esses dias aí, aproveitando até o ensejo aí, agradecer pelas orações dos irmãos, que eu fiquei muito ruim, né, da vesícula, fiquei amarelo, pastor. Perdi a cor. Fiquei muito ruim, rapaz, né? Fui lá, minha mãe, você está ficando amarelo. Agora você está até coradinho. Então, coradinho. Né? Hoje foi o dia que eu acordei melhor, né? Graças a Deus. Então, agradecer pelas orações dos irmãos. E assim, eu fui no médico e é ruim essa sensação. E aí eu ficava lá, né? Jesus me cura, Jesus me cura. Mas é o momento de você também procurar o médico. Mas são as experiências, né, pastor? São as experiências. E de todas as experiências, assim, pastor, disso daí, o que o senhor deixa de mensagem, assim, como cristão? De tudo que o senhor passou, qual a mensagem como cristão o senhor deixa pra gente? Nunca desista. Nunca perca a esperança, a fé, nada. Se você entrou dentro de um barco, Jesus mandou ir para o outro lado, pode ter certeza que você vai chegar. É isso aí. Entendeu? Então, não queira pular fora do barco. Fica no barco. Mas a tempestade está grande, fica no barco. Alguma coisa vai acontecer, Jesus vai fazer alguma coisa e você vai ver que é as mãos dele. Amém. Mas fica no barco, não queira desistir do propósito de Deus na vida, entendeu? Porque uma pessoa falou, ou porque eu não adiantou nada, não é nada disso. Continue no propósito de servir a Deus. Nunca desista, nunca perca a fé. A fé é tudo, assim, né, meu? A fé é o que move, né? Eu tive as experiências minhas aí também, que num Dia das Mães de 2017, tudo dando errado, Deus usou Ele disse para mim que era, né, assim,
não tinha muita crença em Deus, mas tinha lá no fundo, porque ele chegou e falou para mim, fica tranquilo, amanhã vai dar tudo certo, ajoelha e ora. Eu, poxa, vamos na fé que vai dar certo. Eu acabei de voltar para Deus nessa época. No dia seguinte veio a notícia lá, ó, pode vir pegar o carro. Pode pegar, tá liberado. No Dia das Mães, a menina da concessionária ligou para falar, ó. Através da oração e da fé. Foi complicado. E esse moço aqui, ele não queria saber de igreja não. Você sabia disso, André? Ele veio visitar aqui um dia, eu fui convidar ele para voltar pro culto, ele foi, olhou pra minha cara e falou assim, pastor. Ele, não, pastor, eu não. Isso é bom para vocês. Não, eu falei, deixa você. Mas depois que eu vi, mas depois que eu comecei a dar uma olhadinha no rosto dos irmãos, principalmente da Vila Rica, assim, eu vi aquele brilho assim, ó, no rosto dos irmãos, eu falei, peraí que tem algo diferente ali, deixa eu me apegar ali, e hoje, graças a Deus, estamos aí, né? Só vitória. E aproveitando só pra gente ir encerrando aqui, quando a gente tava falando do Arthurzinho, a gente viu, o senhor acredito também viu toda a receptividade da Igreja União no dia da apresentação dele. Acho que foi um culto assim, cheio da presença de Deus e também a expectativa do menino ser apresentado. A igreja estava lotada aquele dia lá, hein? Tava, e também teve que transmitir, estava transmitindo. Estava transmitindo? Porque tinha pessoas que não podiam vir e pessoas que como é que eu vou dizer? Que não frequentam igrejas, né? Eles não têm, mas eles assistiram e puderam ouvir e ver. Ouvir o testemunho e ver o milagre, né, que aconteceu, né? De tudo que aconteceu, a Mariana testificando e depois a gente apresentando o Arthur. Então a gente viu que teve um alcance muito grande, né? Sim. Foi alcance muito grande. E agora aquele bichinho já tá correndo, André, andando. Quero ver ele lá nos bancos na frente, lá com aquele bichinho. Quero ver, eu vou falar assim, ó, não pode mexer aqui. Robert, Mariana, não corre, Arthur. Otávio. Não preciso não, Mariana. Você, a gente estava falando, você vê, com a Mariana e o Robert, pelo fato da gente, olha, não estou dizendo assim, mas a Mariana pelo fato e o Robert também pelo fato de estar sempre próximo da gente e vivendo a igreja, vivendo na igreja, vocês que acompanharam viram que a Mariana estava sempre, tanto ela quanto o Robert estavam destruídos por dentro, mas estavam ali. É isso que tem que enxergar, você entendeu? É isso que você tem que ver, você tem que falar, eu tenho que passar e vou enfrentar, o Senhor nos dá a vitória. E a Mariana conta, a médica chegou para ele e falou assim, vou ter que abrir seu filho, tem que assinar aqui, ó. Responsabilidade, né? Foi para ela ou foi para você, Robert, que ela falou isso? Para os dois, estavam os dois juntos. Aí alguém tem que assinar. E acho que ele falou assim, ó, ali está escrito. Né? E você tem que ter. Eu vou ser sincero, foram as 4 piores horas da minha vida. As 4 piores horas da minha vida. Eu acho que foi um pouquinho mais, porque até ele sair da operação, a cirurgia demorou 4 horas. E até eles ter notícia e mandar pra gente, deve ter sido umas 5, 6 horas. Foram as piores horas da minha vida. Foi o Robert que assinou? Foi você ou a Mari, Robert? Esse foi o Mari. Tava escrito. Aí lá tá. Esse aí foi a Mari. Esse a Mari assinou. Eu assinei que foi outros exames, depois foi a Mari, porque eu estava resolvendo já a outra parte, né? Foi bastante. Tinha pelo menos uns 3 médicos para poder resolver tudo aí. Meio que a gente foi resolvendo tudo junto, mas para abrir ele foi a Mari que assinou. Aí a Mari tava lendo lá, acredito eu, Deus deve ter colocado assim, ó, assina, vai na fé.
que vem. Ela, beleza, assinei, deu mas- certo. Mas agora, se você me perguntasse, falando de igreja, são duas coisas que eu não me arrependi até hoje. Vou falar na ordem dos acontecimentos, não que sejam exatamente nessa, tenha que ser desse jeito. A ordem do acontecimento, casamento, até hoje não me arrependi. Se tivesse que casar de novo com a mesma mulher, Olha aí, irmã Márcia. Tamo junto. Márcia. E o outro é de entregar minha vida para Jesus e falar assim, daqui para frente eu sou o que comanda. E até aqui, e continuará assim desse jeito. O Senhor tem me ajudado, tem me levantado nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos mais difíceis eclesiásticos, vamos dizer assim, Ele sempre esteve comigo. Porque decisões de igreja muitas vezes não agradam a muita gente, né? Sim. Eu costumo dizer porque a pessoa só enxerga a decisão do pastor, ela não enxerga o que está acontecendo por trás. Então, foi muito duro, não devia ter feito assim, podia ter feito assado, né? Mas a gente não pode esquecer que por detrás de tudo isso, a pessoa está vendo só a decisão do pastor, mas até hoje Deus tem dado graça e vitória para todos nós. Assim, você arrepende de ser pastor? Primeiro porque não sou eu que sou... Eu não sou nada sem Deus, né? Ninguém é nada. Ninguém é nada sem Deus. Ninguém tem nada sem Deus. Ninguém pode dizer, eu faço. Ninguém. Então, não tenho que reclamar. Não tem arrependimento. Não tenho arrependimento, não tenho ressentimento. Não tenho ressentimento. Tem coisa que aconteceu comigo que a Márcia lembra, eu não lembro. Coisa, gente. Tem coisas que eu escrevi num caderno para nunca esquecer. Eu falei, eu vou escrever porque eu esqueci. Então, isto eu não posso esquecer. Então eu escrevi, eu tenho um caderno lá e está escrito. Então, de vez em quando, o Lorival lê as crônicas de Lorival, não. Não leio, mas ele está lá. Não leio. Deixa eu ver quem me fez a benventoria. Eu vou mandar passar com o cavalo e minha roupa. E dar minha coroa. Mas eu não leio. Eu não leio. E se você for lá, você vai achar ele está guardado e tá cheio de poeira. Sim. Porque eu não leio. Mas se precisar escrever de novo, eu vou pegar ele e vou escrever de novo. Sim. Pastor, a gente vai encerrando o nosso podcast. Primeiramente, a gente quer, ou segundamente, não sei, terceiramente, que já era para ser lá no início. Finalmente. Ou finalmente, né? A palavra correta. Agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está dando a nós. Primeiramente, a sua presença aqui conosco, né? Do Senhor acreditar no projeto do Holy Mind, né? Desse podcast, que, vamos falar assim, do nosso campo aqui em Ribeirão, é o primeiro que está acontecendo, acredito eu, né? Do nosso conhecimento. E a gente quer expandir, né? Não o desejo de falar assim, olha, nós somos, né, os pioneiros. Não, da forma é um trabalho que pode alcançar pessoas, fortalecer pessoas que não conheceram o Senhor por presente, por estar presente ou nunca cumprimentar o Senhor, pode estar conhecendo um pouquinho do Senhor hoje, ouvindo, né? Quem é o pastor Lorival? Não conheço, é lá da Vila Ica, ó. Ele vê nesse vídeo e vai saber quem que é o pastor. Eu acho que é um dos grandes desafios da igreja dos nossos dias é saber conversar com uma geração diferente, bem diferente. E esse é um dos pontos do nosso projeto. Exato. Sim. Então esse é um dos motivos que nós, né, no caso vocês, e no caso o meu apoio, para a gente poder tentar. E também para divulgar tudo isso. Existe uma igreja aqui também, né? Sim. Existe uma igreja que a gente procura trabalhar direitinho, procura fazer as coisas certas. Vem conhecer. É isso aí. Não venha
3 cultos. E dia 21 aí também fazer até um convite aí pros jovens aí também, que vai ter dia 21 de maio, né, Robert? Vai ter aí o nosso projeto Holy Mind também. Vai começar que horas, Robert? Às 18, né? A partir das 18 vai ser uma benção. O primeiro foi uma benção, foi uma maravilha. O pré-eleitor vai ser uma benção, né? É mistério o nome, não vamos falar não. Jesus Quer saber amado. quem que é? Robert. E você fez um comentário, assim, que eu vou pegar o gancho aqui agora. Você disse que eu tenho facilidade para pregar, não tem não? Não. Não. Pregar não é fácil, Marcelo? Não, às vezes dá medo, as palavras fogem. É muito difícil, porque pelo menos como que tem que funcionar uma pregação. É muito importante que as pessoas ouçam isso. E às vezes a pessoa não valoriza, não independente de ser eu, mas qualquer pastor dentro de uma igreja, porque é assim que tem que funcionar. O pastor ele vai buscar de Deus o que a igreja precisa. Não é o que ele quer dar, é o que Deus quer dar para a igreja. Então, às vezes ele ora 10 minutos, Deus deu. Às vezes ele ora 1 hora, 2 horas, Deus não dá. 3 horas aí que vem. Às vezes Deus dá uma mensagem hoje, ele não prega. Essa mensagem, às vezes, eu tive mensagem que ficou, ó. Então, ele tem que buscar de Deus a mensagem. Então, e ele tem que tentar de todas as formas, porque o espiritual junto com o humano às vezes não tem que teria que, entendeu? É uma coisa uma linha muito tênue. Então, às vezes você pode pender para um lado humano e então é muito difícil. Então, pregar não é fácil. É que o senhor transparece. Não, é que o senhor as palavras saem. Você enxerga assim, né? Então, não, mas isso é importante, né? Isso é importante. É assim. Vocês lá estão vendo isso, né? Pô, foi tão simples. Né? Mas não foi tão simples. Tem um começo lá atrás, ação de estudo. E depois de pregação, mas é muito fácil, mas não é fácil não. Eu digo não é fácil você preparar, você receber, preparar, e muito menos não é fácil você ministrar aquela palavra. Você entendeu? Eu particularmente, eu já falei isso para todo mundo. Toda vez que eu prego, depois eu desço do púlpito e falo, rapaz, você podia ter feito melhor. Eu acho que você poderia ter se dedicado mais, você poderia ter pregado melhor, dependia só de você. Então, pelo menos eu sou assim. Eu acho que eu poderia ter me esforçado mais. Mas a bênção Deus tem dado, mas não é fácil não, é difícil. Uma perguntinha assim. Nós não vamos acabar hoje. É importante para mim, assim, porque a pergunta, acredito então, que ninguém nunca deve ter falado disso, assim, eu perguntar. Quando o senhor toca o sininho que vai começar? Quando o senhor toca que vai, o senhor sente já um friozinho assim, ou o senhor, ou cada tocar de sininho é um sentimento que o senhor tem ali na hora, assim, de... Não, quando eu levanto e vou tocar o sininho, eu olho para a igreja. Aí se eu vejo o pessoal sentado, aí eu tenho que respirar fundo. Porque hoje não toca mais sininho, isso é coisa de... Só aqui na Vila Rica que tem o sininho ainda. Só na Vila Rica. Uns falam amém, uns cantam hino. Né? Eu mantive a tradição que eu acho que fica... Até me deram um sininho uma vez, mas um sininho tradicional da Vila Rica é aquele lá. O Solonge comprou um sininho lá em Londres. Só que esse sininho está lá em casa. Agora o Arthur que está usando ele, pedindo comida. Mas quando eu levanto, primeiro que a gente já sabe que muitos não estão orando, né? Que é o costume da Assembleia de Deus, é o costume nosso. E isso muda o culto. Isso muda o culto. Isso muda muito o culto. Isso faz uma diferença muito grande.
Então você pensa, eu bato assim, quando eu levanto, eu vejo isso, eu falo, puxa, meu Deus, não é falta de pedir. Mas eu já orei, já falei, Senhor, daqui para frente é contigo. Eu só posso. Pessoal, Você tem que já ser sabem pessoa, do isso é sininho, pessoal, né? Vamos Isso orar. são atitudes do cristão, né? Isso aí acho que é algo Então, que não deveria ser ali, pedido, ali, né? ali eu já posso também, já fico, já me entristeço. Porque a igreja ela tem que orar. É certo que tem pessoas que não conseguem ajoelhar. Sim. Mas a gente também fala, ó, não consegue ajoelhar, fica sentadinho, não conversa. E uma coisa que me dá uma angústia terrível é o zum, né? Né, André? Seja no som, seja na igreja, né, pastor? Na igreja, né? Aproveita aí o André, você Mas o pode André- falar, viu? o André Pode falar. agora tá- O zum é ele que faz lá. ó. O André agora está ficando expert mais do que expert, está expandindo as coisas aí, está ficando bom. Tá certo. Mas a gente agradece, pastor, mais uma vez. Deixa uma palavra, Isso. né? O senhor tem um versículo que o senhor quer encerrar com esse versículo? Um E versículo fazer uma oraçãozinha para fazer abençoar uma oração, o nosso... que hoje é o primeiro, né? Deus dê 12 do discernimento 5. para nós. Esse foi o dia que o senhor nos preparou. Então, rapaz. Não é fácil, tá vendo? Então, a gente, assim, né? Então a gente tem que fazer o quê? A gente, tudo na Bíblia edifica. Sim. Tudo na vida, na Bíblia, ela não nos faz bem. Até aquelas palavras que arrepende-te. Né? Tudo isso aí é muito importante e isso aí nos traz mais para perto de Deus. Eu gosto de todos os livros da Bíblia, que é um conjunto que edifica. Não tem uma parte que não fale com a igreja, com a gente. E tem tantas coisas lindas na igreja, eu gosto muito, por exemplo, se você me perguntar quem é a inspiração, por exemplo, é sempre Jesus. Mas para fugir disso, desse clichê, como dizem, né? Eu gosto muito do profeta Elias, do personagem do profeta Elias, né? O homem, o profeta. De Tisbe. Porque você pega ele e você não enxerga. Você olha para trás, você só vê ele, você não vê pai, você não vê mãe, você não vê ninguém. Você não sabe nem onde o camaradinha morava. Só sabe que ele é cheio de Deus. E que ele teve um chamado de Deus. Gosto também de João 4. Que eu até falei aqui outros dias. Vou falar de novo aqui. Agora para encerrar. João 4. Quando aquela mulher vai buscar água e ela vai. E ela deixa o cântaro à beira do poço, porque ela encontrou água viva. E quando ela entende tudo que ela vai lá pregar, ela não leva mais o cântaro. A sede. Como é que fala? O objetivo dela, a preocupação dela já não é mais o cântaro. Buscar água, né? Aquela água que ela precisava, né? O objetivo dela agora é dizer, ó, tem um homem sentado lá que é diferente de todos. E o cântaro já de certa forma não é mais importante, porque ela encontrou Jesus Cristo. Sim. Então a palavra que eu deixo é exatamente essa. Deixa o cântaro. E deixe Jesus fazer a obra. Sabe? O cântaro deixa as mágoas, deixa a vida, deixa as ansiedades, como diz Pedro, lança sobre ele a sua ansiedade, a sua preocupação, aquilo que muitas vezes te fazia, você teria que fazer, que ela foi fazendo um horário escondido. Sim. Não é escondido, é um horário diferente. Porque não podia estar com as mulheres, né? Havia uma resistência das outras, talvez, ali, que, talvez não com certeza, porque tinha um probleminha na vida dela, um probleminha grande, né? 5 6 problemas. 6. Então, é importante que quando nós encontramos Jesus,
o cântaro ele não seja mais o essencial, mas aquele que fala conosco, Sim. o Senhor Jesus Cristo que fala. Ele diz que daria água viva para ela, e ele causou um impacto tão grande na vida dela que ela vai e fala, e depois eles vão dizer assim, já não é mais, porque ela testificou, ela falou de Jesus. Ela não é mais pelo testemunho, agora a gente já ouviu, ele está falando aqui com a gente. Então, não deixa que um cântaro impeça você de chegar a ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Ah, mas eu não vou conseguir, porque Jesus, Ele ama, e não importa quem seja. E Ele amando e a gente deixando, Ele transforma. Só que a gente vai ter que abandonar o cântaro. Sim. Entendeu? E a água agora que nós vamos beber é outra. Não é isso? Então que nós possamos olhar para isso e entender. Ele continua o mesmo, fazendo as mesmas coisas e buscando as pessoas. Só que agora às vezes você não vai encontrar ele sentado à beira de um poço como essa mulher encontrou. Você vai encontrar ele dentro da palavra. Sim. E às vezes você tem que sair do seu comodismo, se dirigir até uma igreja e ouvir. A palavra de Deus não vai matar ninguém, a palavra de Deus não vai destruir ninguém, não vai fazer mal para ninguém. Pelo contrário, ela vai acolher. Esse é o objetivo do Evangelho, é trazer, né? Então, fica com essa palavra. Esquece o cântaro, entrega para Jesus, fala de Jesus e seja feliz em nome de Jesus. E não desista. Nunca. Amém. Pastor, a gente vai partir para o encerramento já, mas antes disso, preciso da oração do pastor. Amém? Puxa, não pode chamar o André para orar? Não, tem que ser o senhor. O pastor vai... Olha o Heitor ali, ó. Não, eu sou o convidado. Sim. Exatamente. Vocês que tem que... A gente entendeu, né, que ele tá com a bênção, né? Tomar um golinho de café com leite ali. Fica à vontade, fica à vontade. E é isso aí, já aproveitar já ir agradecendo também aí a presença, compartilhar com a gente aí um pouco da história. Não esquece do cafezinho com leite, viu? O senhor vai vir outros ainda, viu? Teremos outros assuntos. Nós vamos guardar. Hoje foi tranquilo, né? Hoje foi, como dizer, mamão com açúcar. Né? Mas o próximo a gente vai falar, né? Dos assuntos polêmicos. Colocar o pastor no estreito, né? Aí vai ser. A gente aprendeu de não colocar Jesus no canto da parede. Não, o pastor pode, né? O pastor pode. O pastor pode não falar também. Vamos orar então, né? Vamos orar para Jesus libertar disso, né, André? Vamos lá. Brincadeira. Senhor, meu Deus, é no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, que nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este momento juntos aqui. Quero pedir que tu venha abençoar, Senhor, este projeto, que tu venhas levar, Senhor Jesus Cristo, as nossas vozes, e que as pessoas possam entender verdadeiramente qual o objetivo, qual a profundidade de tudo isso. Que tu venha, Senhor Jesus Cristo, abrir as portas, derramar a tua graça, e que possamos alcançar através, Senhor, deste bate-papo, através, Senhor, dessas palavras, Senhor, através da palavra do Senhor, nós possamos alcançar as pessoas que muitas vezes estão tristes, Senhor, amarguradas. Pai Todo-Poderoso, abençoa, Senhor Jesus, o Marcelo, o Juninho, o André, o Robert, Senhor, o Marcos, Senhor, que todos que estão envolvidos, Senhor, especificamente neste projeto. Talvez, acho que peço a Ti que abençoe, Senhor Jesus, o Arthur, Senhor, que fez aí toda a chamadinha, abençoa ele, continue dando graça, Senhor, ideias, e Senhor, derrama da Tua graça. Agora, Senhor, nos despede em paz, em nome de Jesus. Amém. E me livra, Senhor, dessas palavras. Está encerrado. Dessas perguntas. Em nome de Jesus. Obrigado, agradecer toda a equipe aí, valeu, obrigado.